Oi, sou a Aisha, sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho de resiliência, né? Então, a resiliência, na verdade, as pessoas pensam que é ser resistente, né? Não, eu sou resistente, então eu sou resiliente. E na verdade não é bem isso, tá, gente? A resiliência, ela não é inata, tu não nasce com ela. Você vai aprendendo ao longo da sua vida, né? Devido às nossas escolhas, devido ao nosso autoconhecimento, tudo que a gente vai se questionando, vai se autoavaliando, né? Tudo buscando um sentido, um significado, né? Que a maioria das vezes a gente faz em momentos de crises que vem lá aquelas dificuldades e tal. E aí, o que que eu faço quando vem, né? Como é que eu supero essas dificuldades? Como é que eu me fortaleço, né? Então, a gente precisa compreender alguns obstáculos, né, sobre a resiliência, que as pessoas entendem de uma forma errada sobre ser uma pessoa resistente, né? E não é. Então, a gente tem alguns passos aqui para falar para vocês sobre a resiliência, né? Como que a gente pode melhorar um pouco isso, né? Então nós podemos ressaltar que resiliente, a gente, em determinado aspecto da nossa vida, a gente pode ser resiliente conosco e com o outro, né? De certa forma, né? Então a gente vai refletindo sobre algumas questões, né? Que nós podemos ser um pouco mais resiliente, né? Então, a gente tem aqui como exemplo, né, o melhorar a administração das nossas emoções. Como que a gente faz isso, né? As emoções, ela faz parte do ser humano, não tem como, né, fugir disso. Então, a gente não adianta a gente ficar negando nossas emoções, os nossos sentimentos, ficar reprimindo as nossas emoções, né? Porque elas acontecem, né, de maneira muitas vezes harmoniosa, muitas vezes ou não, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente recebe essas emoções, né? A gente precisa saber administrá-las, né? Na nossa vida profissional, vida pessoal, né? E tentar, desenvolver, né? Como utilizar essa resiliência quando a gente vem com os tropeços na nossa vida, né? Então, isso a gente precisa ter uma inteligência emocional, né? Para poder lidar com essas questões, né? A gente também fala sobre a questão da resiliência, de como a gente controla os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sente muita raiva, a gente sente muita coisa, com muitas questões que a gente ouve no dia a dia, né? Principalmente no trabalho que a gente tem, né? Na escola, faculdade, em casa. Então a gente se reprime, mas também a gente sente, né? Essas questões de raiva, tristeza, choro, alegria, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer o que com isso? A gente tem que respirar fundo, contar até 10 ou até 1000, né? Dependendo da situação, né? E no momento de raiva, a gente não tentar destruir a imagem do outro ou a nossa imagem, né? Então a gente leva um tempo para construir isso, não é assim de um dia para noite, a gente sabe disso, né? Mas é uma forma de você resiliar perante uma situação dessa, né? Que a gente seja responsáveis realmente pelas nossas atitudes, né? E que a gente pense, repense antes de tomar qualquer decisão, né? Ou fazer algo que vai trazer consequência para nós de curto ou longo prazo, né? Isso tudo muito depende muito de como você tá tentando resolver essa situação. Uma outra parte da resiliência, a gente pode falar de cultivar o otimismo, né? Então a gente sempre fica naquela, que vai acontecer uma perspectiva de futuro melhor para mim, para minha vida, para minha família, acreditar que as coisas vão melhorar, fortalecer e nos revigora, né? Quando a gente fica nessa questão do otimismo, né? Então é uma forma de você trabalhar sua resiliência, manter esse otimismo sempre, né? Não ficar mudando a postura em várias situações, sempre manter a mesma postura, né? Ou sempre olhar para frente, acreditar que sempre vai ter um futuro melhor e fazer por onde também, de certa forma, né?
Não dá pra desacreditar e não fazer por onde acontecer. E depois a gente pode fazer outra questão da resiliência, a gente pode aprimorar, né, a nossa autoeficácia, a utilização de recursos internos que a gente pode ir buscando, né, pra gente se aprimorar como pessoa, né, e aí a gente pode falar lá daquela nossa luz interior, né, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você passa num lugar, você emana luz, ou, né, então por quê? Porque a gente tá ali trabalhando aquela questão do autoconhecimento, sabe, do otimismo, então a gente sempre vai trabalhando essas questões para a gente poder estar à frente da melhor forma possível, né? E de outra maneira também, a gente pode analisar o ambiente que a gente está. Como que a gente vai analisar esse ambiente, né? Verificar, fazer uma leitura, como é que as pessoas se tratam no ambiente, como é que funciona essa logística do ambiente, né? Até para a gente não ter uma ameaça, né? Uma questão ameaçadora para nós, né? Então, tipo assim, qual é o risco, né, que ocorra naquele ambiente, né? Seja em qualquer lugar que você esteja, né? Então, a gente precisa desenvolver estratégia desse enfrentamento. Muitas vezes, né, a gente vai observando algumas coisas e a gente vai encontrando respostas para a gente enfrentar o ambiente que a gente está inserido, né? Vai buscando soluções para isso, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade e analisar antes de atuar dentro daquele ambiente, né? Primeiro, eu não vou chegando, né? Eu vou observar, vou olhar, vou ver o que acontece, vou ver como é que funciona ali as pessoas, a cabeça das pessoas, a fala das pessoas, antes de eu atuar e talvez não ser legal. Então, isso faz parte da resiliência, né? Alcançar pessoas, né? Buscar auxílio externo, dar suporte afetivo, emocional, que são provenientes da família, geralmente, né? A gente vai lá e busca da família, esses externos, né? Mas a gente pode buscar de amigos, a gente pode buscar de N grupos, né? Que a gente está inserido. É importante que a gente sempre busque o melhor pra gente, que a gente busque o sentido dessa questão, né? A gente pode ver também aqui a situação, buscar um sentido para a vida, né? Como assim buscar um sentido para a vida? Ué, qual é o seu sentido para a vida? Eu tenho propósitos, eu tenho objetivos, eu tenho metas, né? Só que não de uma forma assim aleatória. Eu tenho que buscar um sentido para a vida de uma forma específica. O que eu quero? Para daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, buscar isso de uma forma leve e de uma forma concisa, específica, não uma forma fragmentada e uma forma aleatória, porque senão você não consegue trabalhar essa resiliência, né, do foco, da meta, né? E uma outra forma também que é interessante, que eu acredito até que é uma das mais interessantes da resiliência, que é a empatia, ser empático com as pessoas, né? É a capacidade de a gente compreender o outro, né? De colocar-se no lugar do outro, desenvolver empatia, gente, melhora muito a nossa qualidade de vida, né? Porque a gente começa a ter uma relação interpessoal com as pessoas, a gente começa a entender o que o outro está sentindo, a gente começa a perceber a face do outro, a vida do outro, não por uma questão de intrometer-se na vida das pessoas, mas assim, entender por que a pessoa talvez é um pouco mais ríspida, entender por que as pessoas, às vezes, elas são muito alegres, rindo demais o dia inteiro, porque tem pessoas que são assim, né? Entender várias vezes por que a pessoa só chora. Então a gente precisa entrar no lugar dela, porque a gente não sabe o que ela tá passando, né? Eu sempre falo assim, né? A questão do sorriso, né? Às vezes a gente passa na rua assim, e sempre tem uma pessoa que fala, tá sempre com a cara amarrada, a cara fechada, né? E aí a gente vai lá e fala assim, a gente dá um sorriso pra aquela pessoa, né? Sem conhecer, sem saber. Né? Já aconteceu várias vezes comigo, inclusive em metrô e qualquer lugar. Nossa, você não conhece, você está me sorrindo? Ela disse, nossa, hoje eu ganhei um sorriso de você, porque ninguém tinha sorrido para mim. Então, tipo assim, é essa questão, sabe? Então a gente tem que buscar entender essas questões que
que estão ali envolvidas com a gente dentro da sociedade, né? E depois a gente pode também buscar ajuda externa, né? Então, tipo assim, ninguém é resiliente sozinho, gente. Ninguém é autossuficiente, né? Tem gente que bate aqui, ó, no peito. Eu consigo, eu faço, não preciso de ajuda de ninguém, porque eu sou, sabe? Então, tipo assim, a gente não é autossuficiente, a gente sempre vai precisar um do outro, né? Então, a gente sempre precisa buscar essa ajuda externa, né? O ser humano, ele atravessa várias dimensões pessoais, né? Interpessoal, que é subjetiva, que é nossa, interna, e interpessoal, que é da comunidade, que é a sociedade, né? Cultural, política e espiritual. Então, o homem, ele foi feito para viver em comunidade mesmo, com pessoas, né? E a gente sempre tem que buscar auxílio, gente. Encontrar soluções, né? Dentro desse contexto social que beneficia a mim e a todos, né? Então, a gente não tem porquê. Eu não sou autossuficiente. Eu consigo fazer as minhas coisas, só que assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Não, eu vou pedir ajuda para outra pessoa, porque a outra pessoa tem um outro tipo de conhecimento que eu não tenho. Então, a gente tem que saber entender o que a gente tem de conhecimento e que o outro tem e fazer esse compartilhamento, né? Então, a resiliência, ela vem nesse sentido, né, gente? Pra gente poder trabalhar um pouco nossas, né? A refletir, a gente trabalhar nossas emoções, trabalhar nosso conhecimento, trabalhar essas questões tudo que eu falei, né? Então, tem uma frase do Tim Hansel, né? Eu gosto muito do Tim Hansel. Ele fala assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, gente. A dor, ela é inevitável. O sofrer por essa dor, ela é totalmente opcional. Então, ela simplesmente, ela vai lá e você vai lá e tem a opção, você tem a escolha de sentir essa dor, né? Você não é obrigado a sentir essa dor. Então, tipo assim, a gente precisa ter esse desenvolvimento psíquico e emocional que nos geraram sofrimentos. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa lidar com essa condição humana do sofrimento, né? Com essas mudanças contínuas que a gente tem tendo na nossa vida, né? Então, tipo assim, estamos sujeitos a tudo. E a gente não tem como parar isso, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar essa resiliência para que nós alcançamos os nossos objetivos e sejamos pessoas um pouco melhores. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Ó,